Tá começando por aqui. Bom, a ideia da aula de hoje era que a gente fizesse uma aula mais prática, né? Para a gente aplicar os conhecimentos que a gente já construiu e, de certa forma, já revisitou em alguns momentos, dos diagramas de classe, objetos, pacotes, e até mesmo o diagrama de casos de uso, né? Porque ele nunca, acho que vocês já devem ter percebido que a dinâmica da atividade de análise de projeto e o sistema, e você sempre está revisitando, né? Algum dos diagramas que você já construiu, seja por uma mudança de requisitos solicitada pelo cliente ou não, ou por uma mudança de percepção numa, no entendimento de uma funcionalidade, né? Não sei se vocês já começaram a sentir isso. E também a questão de vocês verem como é sensível o entendimento de um requisito, né? É uma coisa tão frágil que um pequeno deslize de entendimento ou uma falta de comunicação adequada pode acarretar em o sistema hoje está modelado perfeitamente e amanhã a gente vê que não é nada daquilo que a gente projetou que vai atender ao que o cliente conseguiu comunicar para a gente, né? Certo? Então, a ideia é que a aula de hoje eu acompanhe vocês no andamento do projeto. O objetivo é tirar a dúvida de vocês, esclarecer alguns conceitos, caso seja necessário, né? E a gente seguir naquele molde de apresentar a evolução da semana do projeto, tá certo? E eu acredito que a gente possa ir para o Discord, quase que não vem o nome, ir para o Discord e a gente seguir no acompanhamento prático, tá? Na próxima aula, a gente vai começar a ver, imagino que seja oportuno para a gente começar com o diagrama de máquina de estados, porque com a evolução do conhecimento acerca do negócio e do projeto, né, o diagrama de máquina de estados vai ajudar a gente a fixar ainda algum, algum, alguma dúvida ou ajustar algo relacionado ao entendimento de negócio e do projeto, tá? E aí depois a gente vai seguir para aquela abordagem que eu falei de fazer a introdução de alguns conceitos a respeito das restrições de requisitos não funcionais, atributos de qualidade e algumas restrições impostas em termos de tecnologias, padrões de projeto e coisas nesse sentido, para a gente começar a entrar na etapa de projeto. Até então a gente está na etapa de análise, né? Fazendo a compreensão do requisito, o que é que o sistema tem que fazer, entender direitinho, definir os escopos e as fronteiras, para depois a gente dizer como vai ser feito, tá certo? E aí eu queria saber quem poderia começar hoje das equipes. Alguém se candidata? Eu vou parar aqui a minha apresentação. Eu acho que a gente pode começar. Legal, Sávia. Como é que foi o sentimento da equipe de vocês nessa semana de trabalho? Eu acho que os meninos também podem falar se quiser, Uhum, mas como a gente falou com a senhora, a gente não tinha entendido direito até semana passada os requisitos, por isso que a gente pediu à senhora uma explicação novamente, e isso acabou uhum, acarretando uma modificação de tudo que a gente já tinha feito. uhum. É aquele sentimento que eu estava falando aqui no começo, né? Às vezes a comunicação da necessidade, né? Faz realmente dar essas reviravoltas, às vezes, no projeto, né?
Aqui, na condição em que a gente está, é relativamente tranquilo, né? Porque não envolve diretamente questão de custo, né? Alocação de tempo e, e custos associados ao projeto, né? A gente está aprendendo aqui, a gente pode mudar e a gente tem essa flexibilidade, né? Mas isso num projeto real pode gerar um moído importante. É, Mas assim, eu quando eu acrescentei a descrição dos projetos, meio que já foi proposital deixar, de certa forma, relativamente aberto por dois motivos. Primeiro, para que vocês possam criar a visão de app de vocês, né? E ao mesmo tempo também poder colocar um pouquinho dessa condição de caos, sabe? Que é o que acontece na prática. Aí sim, eu não sim. sei qual foi o sentimento que vocês ficaram em relação a isso. Deu para perceber como isso é sensível, né, no andamento do projeto. Se a pessoa não permanecer verificando os requisitos, a pessoa acaba fazendo alguma coisa que depois vê que não tem nada a ver com o que era para ser feito. E eu acho que até a forma de você agora conduzir as perguntas para entender, saber o que perguntar, já é uma percepção diferente, né, do que no começo. Isso. Aí a gente naquele início estava pensando mais como se fosse um site, só que depois da conversa a gente começou a pensar mais como um celular mesmo, como se fosse um aplicativo de Uhum, celular. A gente decidiu não fazer o protótipo por causa do tempo, mas eu acho que a uhum, gente conseguiu é, entender certinho o que é que tinha que fazer. Aí legal. aqui, os casos de uso, vocês estão vendo? Uhum, A gente não vai ter mais paciente nem profissional de saúde. A gente considerou só como se fosse usuário, a pessoa que baixa o aplicativo. Todos esses uhum, dados ficam offline, ficam no dispositivo dele. Aí ele tem uhum, esses casos de uso, que ele cadastra um Dodói. Tipo, esse usuário seria o nome da família, ele só precisaria botar o nome, por exemplo, da família dele. legal. Aí ele poderia cadastrar um Dodói, registrar um exame referente a esse Dodói, registrar a medicação. Pós-medicação que seria depois que ele tomasse uma medicação, que foi que ocorreu, se ele teve algum sintoma a mais, e teria os sintomas. E a gente Uhum, botou só um extend dessa vez que é no lembrete, que caso ele registrasse uma medicação lá, ele podia botar um lembrete para ele tomar o remédio legal, determinada hora. legal. Eu só senti falta aí, sabe, do evento em si, de doença. Por Sintomas exemplo, seria ou não? não no sentido assim, é como se a gente tivesse um evento. Aí, sei lá, o menino ou a pessoa estava bem e aí vomitou. Aí você já fica, né? Eita, será que ele está doente? Aí isso seria um evento. E aí você associar os sintomas a esse evento. Aí depois esse evento ele pode ser classificado como uma doença ou não, depois de, se necessário, ele for avaliado pelo médico, ou você como ter a autonomia de identificar que aquilo foi uma doença de verdade, ou foi só um episódio desconectado de qualquer coisa, sabe? Não sei se deu para entender. Porque aí no evento é que você registra o sintoma, que você registra a medicação, porque aí um paciente ou uma pessoa ou um dodói, né, ele pode ter vários eventos. E aí você poder até saber, sei lá, quantas vezes ficou doente no ano, ou quantas vezes ficou doente no mês, sabe? Não sei se fica claro para vocês isso. Meninos, vocês entenderam? Eu acho que eu não entendi direito, não. Nem eu. Deixa Agora, eu, deixa eu compartilhar aqui. Até uma coisa que eu estou preparando para cada uma das equipes, para isso ficar mais claro. Deixa eu compartilhar aqui minha tela.
Porque, assim, agora a gente está na parte de o que fazer, mas para fazer o como, a gente precisa detalhar bem direitinho, né? Aí, o que é que eu estou fazendo? Para cada um dos aplicativos, eu estou construindo uma página que eu vou compartilhar com vocês, tá certo? E uma das coisas dessa página é isso aqui. Deixa eu colocar, não sei se dá para, se o tamanho da fonte tá bom para vocês verem Tá bom. ou não. Tá bom assim? Aí eu tentei trazer a descrição do requisito de uma forma mais organizada, assim. Eu coloco aqui, por exemplo, para ficar mais fácil de entender no projeto de vocês, né? Coloquei, ó, quando eu ou algum ente querido temos o nosso estado de saúde afetado, nós temos algumas alterações na rotina que às vezes dificultam a gente de registrar de forma organizada esses sintomas. O processo diagnóstico de uma possível condição de doença, que seria o DODOI, né? Ele vai ser feito por um profissional de saúde e a gente sabe que o trabalho do profissional de saúde é um trabalho bem investigativo e minucioso, onde a análise organizada de informações relacionadas aos sintomas de sensação, de bem-estar ou de possíveis sintomas, né, pode trazer uma grande, pode ser assim, de grande valia no sucesso do diagnóstico, né. E aí o objetivo era que a gente conseguisse fazer uma ponte organizada de informações entre o paciente e o profissional de saúde, na missão de devolver o bem-estar para o dodói, certo? Aí, para poder registrar e organizar e fornecer esses dados mais objetivamente, eu gostaria de... Aí eu saí organizando aqui o que seriam as possíveis funcionalidades e restrições que a gente tem acerca do aplicativo, certo? Aí eu coloquei assim, por exemplo, aqui, como paciente responsável ou responsável por um dodói, né? Eu gostaria de registrar a ocorrência de eventos de sintomas que possam ou não estar associados a um futuro ou possível diagnóstico de doença. Aí o que isso significa? Aí eu coloquei, ó, os registros de eventos precisam ser reunidos e organizados em torno de um evento, seja ele já avaliado ou não por um profissional de saúde. Aí os eventos, eles devem ser organizados por categoria ou situação. Aí, por exemplo, você pode colocar lá que o evento, ele já foi avaliado, ou seja, ele já foi investigado, ou pelo profissional de saúde, ou por você mesmo, como pai, ou coisa nesse sentido, podendo ou não já ter sido nomeado ou diagnosticado. Então, aquele caso que eu estava dizendo aqui de a criança vomitou. Aquilo ali pode ter sido só um evento e não ter sido nomeado nada, ou aquilo foi início de uma virose, por exemplo. Então, aí aquele vômito está associado a um evento. Aí o evento, a gente descobriu por uma avaliação médica ou pela experiência mesmo da mente da gente, que a gente faz do caso, né? Que foi uma virose, entende? Aí, na condição de avaliado, essa é uma coisa que a gente pode ver mais lá para frente. Eu não vou falar dele agora para não complicar. Deixa eu detalhar melhor aqui o que seriam exemplos de possíveis sintomas que eu teria para o evento. Febre, vômito, inapetência, desmaio, tosse, dor no corpo. Eu precisaria organizar a ocorrência, todos esses sintomas a um evento, entende? O que seria o evento de doença, ou possível doença. Sim, sim. Aí aqui eu poderia... Isso aqui é o que representaria o evento, que aí ele pode já ter sido nomeado ou não, né? E aí, uma outra funcionalidade, visualizar a evolução desses eventos, né? E os registros de sintomas associados a eles para poder observar uma melhora ou piora daquele evento, né? Por exemplo, se for febre, eu consegui visualizar uma curva de febre, né? Aonde visualizando a operação disso seria
eu cadastrei o evento. Aí eu posso até nomeá-lo ele temporariamente, sei lá, virose. E aí, toda vez que tiver ocorrendo um evento de febre, eu registrar, toda vez que tiver o sintoma de febre, eu registrar nesse evento, né? Aí, quando eu registrar a febre, por exemplo, eu vou dizer o dia e a hora e o grau, a temperatura que foi registrada, né? E aí, depois, o app conseguir fazer uma curva, por exemplo, da febre. Sei lá, ela vem ocorrendo há X dias e pelo gráfico ela parece estar piorando ou melhorando, entende? Sim, sim. Aí é a mesma coisa para os outros episódios, né? Aí teria que analisar pelo tipo de sintoma, que tipo de visualização é interessante dar para ela, né? Para o profissional de saúde saber. Porque, por exemplo, pela curva de febre, se é uma febre contínua, intermitente, recorrente ou irregular, isso ajuda no diagnóstico da doença, porque existe uma forma de se classificar esse tipo de sintoma, sabe? Então, eu estou tentando, nesse sentido, assim, trabalhar todos os requisitos possíveis do sistema, né? Para que vocês, nas próximas etapas em que a gente vai dizer como vai ser feito, a gente poder, vocês poderem ter os insumos para fazer sem ficar com dúvida, entende? Entendi. Com isso mais detalhado vai ficar mais fácil mesmo. Vai ficar mais fácil, porque aí não fica subjetivo nada, sabe? E não que o intuito seja aqui de ditar, sem ouvir a opinião de vocês, em relação às funcionalidades, né? Vocês podem trazer funcionalidades, a gente pode negociar funcionalidades para tentar simular da mesma forma que acontece na prática, entende? Sim. E aí eu estou tentando registrar também aqui, trazendo. À medida que vocês vão entregando, eu vou anexando aqui todos os diagramas. Aí, ao final, o projeto fica todo aqui, sabe? Todo organizadozinho, aí o resultado da análise e projeto consegue ser visualizado de uma forma mais organizada. Que site é esse, professor? Oi, Breno, eu não consegui te ouvir, que cortou. Esse site, esse é o quê? Ah, esse aqui é um app que eu uso, é o Notion. Geralmente eu registro minhas coisas de aula aqui, mas isso aqui eu posso compartilhar com vocês, vocês terem acesso de edição. E eu também posso exportar, se vocês quiserem, como PDF ou coisa nesse sentido. Arretado. É que dá para organizar sem muito esforço. Vai não desviar o foco. Certo? Aí eu estou concluindo essa descrição, esse escopo de requisitos essa semana. Acho que daqui para segunda-feira eu passo para vocês a página de cada um dos projetos, para que quando a gente for começar agora a próxima etapa dos diagramas, isso fique mais fechadinho, sabe? Aí eu já consegui fazer o do track de DO2 e estava terminando do controle de Hansel. Aí vai ficar faltando o Verdinhas e o DevFlix, né? Aí daqui para segunda eu entrego para vocês, certo? Aí, sabe, por isso que eu tinha feito a sugestão de quando tu apresentou ali, só quando a gente alinhar com esse escopo, a questão de aparecer mais um caso de uso ali, que seria registrar o evento, e as outras coisas estarem registradas no evento, sabe? É como se tivesse assim, meninos, o app, aí você tivesse por pessoa, né? Vamos dizer assim, que estava sendo acompanhada, eventos associados à pessoa, aí os eventos estão associados, os sintomas, desculpa, estão associados ao evento, né? E esse evento, ele pode ser nomeado ou não, né? Como uma doença, seja que você diagnosticou, vamos dizer assim, ou se no futuro quiser incluir ou estender a funcionalidade para que o profissional de saúde avalie.
A ideia inicial seria que você, com o app, você consegue chegar no médico e, pelo menos na tela do seu celular, mostrar esses eventos organizados de uma maneira que faça sentido ajudar o profissional de saúde a diagnosticar a possível doença, entende? Entendi. Então, talvez na maioria dos casos tenham mais eventos do que sintomas, né? Os sintomas já é a Exatamente. materialização de uma doença, caso. O evento está associado à possível doença, o sintoma está associado ao possível evento, né? E aí esse evento depois ser nomeado como uma doença, por exemplo. Que podia ser uma Entendi. virose, podia ser uma, sei lá, Deus o livre, uma tuberculose, um sarampo, ou qualquer outra doença, sabe? Entendi, Aí possa entendi. ser que esse evento chegue a ser nomeado por alguma coisa, caso se chegue no diagnóstico por um profissional de saúde, ou ele pode seguir sem um nome, ou você atribuir uma doença pelo que você acha, né? Um título para aquele evento, baseado no que você acha, sabe? A gente talvez possa mudar o nome de algum termo, né? Para não ficar confuso. De repente não ser chamado de evento, ou ser chamado de possível doença, ou alguma coisa assim. Isso é uma coisa que a gente pode ajustar no entendimento do negócio. Ok. Por enquanto eu achei que evento tá bom mesmo, é porque eu achei evento, quando a senhora falou, relacionado a programação mesmo, uma coisa técnica, Uhum. mas não, é um É o evento. contexto, né? É, Beleza. Aí eu te interrompi quando tu estava apresentando o diagrama de casos de uso, né? Aí se tu quiser continuar, deixa eu. Ô, minha ok. gente, eu estava falando com vocês aqui, eu mostrei a tela, não mostrei? Do projetinho, não foi? Mostrou. Requisito, tá? Porque eu fui apertar aqui para parar a apresentação e já tinha parado. Aí deu um nó no meu juiz aqui. É beleza, se quiser voltar, segue. Pronto, é caso de uso, a gente já apresentou. Achei. Esses são os diagramas de classes, né? Ótimo. Esse é o de classe. Aí por enquanto a gente já embutiu de pacote aqui e só considera que vai Legal. ter um pacote. Uhum. Aí tem o E usuário isso possa normal, ser que evolua no andamento, né? é, Da, da do análise. projeto. Uhum. Eu vi que vocês já aplicaram direitinho a multiplicidade, né? Dos eventos. É. Um dodói pode ter nenhum ou mais exames, medicação, sintomas e pós-medicação. Uhum. E um usuário, quando entrar no aplicativo, ele pode ou não cadastrar dodóis. Ele vai ter Uhum. que cadastrar no final, né? Porque não vai fazer sentido ele entrar no aplicativo sem cadastrar os dodóis, as pessoas Uhum. que estão referentes. Ele pode até entrar, mas fica sem nada lá, sem sentido, né? É, Ele pode entrar e não vai ter nada para ele olhar, enquanto ele não cadastrar, né? é. Aí eu acho que a gente esqueceu, tá até falando com o menino, que todo dodói vai ter que ter uma lista, né? Aqui de exames, medicações, sintomas e pós-medicação. A gente não tinha botado ainda. Uhum. Porque vai ter que ficar cadastrado referente a ele, né? Aham. Aí aqui a gente nos exames sempre botou o ID do dodói, prescrição, imagem. Aí, ó, por exemplo, o ID do Dodói podia usar aquele exemplo que a gente viu na aula passada. Deixa eu ver se eu pego aqui no material. Lembra que colado com a classe fica aquele retângulozinho do lado de fora? Que aí você poderia especificar o ID do Dodói para a relação, entende? Não colocar ele como atributo explícito na modelagem. É tipo Deixa aquele eu, coisa deixa- do chefe, é? Ou não? É parecido. Deixa eu abrir aqui pelo menos o PDF para te mostrar um exemplo. Foi lá no finzinho até, quando a gente falou dos... Aqui. A gente falou das restrições das classes. Aí poder colocar associação qualificada.
sei se dá para ver aqui, ó. Em número de conta. A relação entre pessoa e conta. Tá vendo? E aqui tem uma associação qualificada com um círculozinho amarelo. Dá para ver aí? Dá. Que aí a gente tem a pessoa possui uma conta e quem identifica unicamente é o número da conta. Aí, se você quisesse expressar essa relação que você fez lá do ID, podia usar isso aqui também. Eu acho que fica legal também. Nem tinha lembrado que tinha isso. Pronto. Aí, era só aproveitando a oportunidade para dar um exemplo de uso. Que é Pronto, a isso, gente vocês vão adiciona. vai passando e você não vai, às vezes, vendo. Isso. Beleza. Aí, como a Célia não precisava botar por enquanto os métodos, a gente deixou sem. Isso, não se preocupa com isso agora, exatamente. Pronto, aí o Ah, último foi o de objetos, que a gente só eu fez um achei exemplo legal aqui. o diagrama de objetos, porque ele ajuda no entendimento, né? Principalmente no primeiro momento, das relações entre as classes e tal. Não sei se vocês sentiram isso. Ele é bem simplesinho mesmo e dá para entender bem o fluxo. Ótimo. É, o usuário, quando baixa o aplicativo, né, ele bota o nome, aí aqui ele cadastra um Dodói, um ou mais, e depois ele pode referenciar vários tipos de classes ao Dodói. Sintomas, pós-medicação, medicação e exame. E agora tem que botar evento também, né? Uhum, Na próxima. uhum. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, meninas, de a gente ver melhor a utilização do termo Dodói, para a gente não confundir o usuário com, de repente, o evento, a gente possa chamar de Dodói, sabe? Pode ser. Né? E aí, essa questão de o usuário gerenciar outros ou compartilhar, a gente possa expressar por um autorrelacionamento ou algo nesse sentido na classe de usuário, sabe? Sim. No usuário, ele tem todos esses atributos, e aí ele pode ter uma lista de usuários associados a ele, que é os que ele gerencia, ou compartilha com outros usuários, entende? Vamos dizer que a gente tem o pai e tem a mãe. E aí eles gerenciam um único dodói, que é um filho, que é comum entre eles. E aí essa relação todinha a gente estabelecer só na classe de usuário. E o dodói pode ser o que a gente está chamando até agora de evento. Pode ser. Poderia ser então aqui o usuário e aqui uma pessoa, por exemplo. E o Eu acho Dodói que, viraria ou não? eu acho que essas informações de dodói e usuário acabam sendo a mesma coisa, sabe? Aí o que muda é a hierarquia ou a relação que a gente estabelece entre eles. Mas no fim, todos são, de alguma forma, usuários, porque eu posso também registrar sintomas e coisas relativas a mim, por exemplo, e não a um filho, por exemplo. Entende? Como se o usuário pudesse Entendi. registrar Então, tipo que não informações precisa esse independentes. intermediário, né? Aí a gente colocaria tudo em usuário e a coisa de negócio que junta tudo é o evento, né? Que a gente chama de evento. Eu falei até agora como exemplo, a gente pode nomear ele como Dodói. Ah, Ok. Aí a gente pode discutir melhor essas coisas. E aí depois a gente apresenta para o pessoal o resultado. E assim, minha gente, tá todo mundo aqui, né? Todo mundo pode opinar, certo? Vocês que também não são da equipe e até se não tiver conseguindo entender ou tiver uma sugestão, podem ficar à vontade para falar, tá certo? Porque pode ser que uma dúvida de vocês ajude a gente a esclarecer melhor alguma coisa que possa ter passado em branco. Beleza? professora, Oi. eu vou precisar sair um pouquinho aqui porque o pessoal da internet aqui, meu provedor, veio alterar um negócio num cabo aqui. Eu acho que eu vou ficar acho que uns 20 minutos, 15, 20. Tranquilo.
Tranquilo. Daqui a pouco eu volto. Tá. Tchau, tchau. Pronto. É isso, professora. Obrigada, Sábio. E aí a ideia é que hoje e no andar da semana a gente consiga ter isso mais maturado. Principalmente quando eu entregar para vocês essa tentativa de detalhamento dos requisitos. Porque como os próximos diagramas que a gente vai ver são dos diagramas comportamentais, né? Que normalmente são mais usados na etapa do projeto em si, onde a gente vai dizer como vai fazer. A gente tem que ter todos esses elementos sanados, porque senão vocês não vão saber como é que vão dizer o como se não sabe direito o que precisa ser feito, né? Obrigada, Sábio. Quem poderia apresentar agora? Alguém se candidata? Bom dia, professora. Acho que Bom eu posso. dia. Pode ser? Pode sim. Obrigada, Murilo. Como é que foi o, o trabalho de vocês como equipe essa semana? Foi tranquilo? Acharam que ficou pior, melhor? Algo que vocês identificaram do que a gente viu que poderia modificar nos diagramas? Fo- foi legal. A gente não teve problemas, não. Foi só fazendo melhorias aqui. Deixa eu mostrar aqui. A gente Alguma mudança no entendimento, a evolução Ô, de algum? Murilo, foi acho que o diagrama de classe ele não está atualizado a imagem. Exporta uma nova aí. bonito, né, seu Kelvin? Eu tentei dar um push aqui, mas deu um erro, aí eu fiquei com preguiça. Eu acho que eu coloquei no GitHub. Colocar essa imagem atualizada Eu já acho que eu entrou. coloquei Eu vi aqui, ó. ontem. Isso aqui. A data de modificação foi. Oxe, Hoje, 1 hora da manhã. Abre aí pra ver. veja essa esse aqui. Evolução, né, minha gente? Tá certo, tá certo. Pronto, muito bom. Já poupou o trabalho. Vamos lá. Mas vamos começar pelo caso de uso, né? É melhor. Tá. Em ordem aí. O nosso caso de uso. Oxente, esse aqui tá desatualizado. Esse aqui eu sei que tá. Pera aí. Só um momentinho. Mostra por aqui mesmo. O que que tá assim? Lucas? Oi. Eu não mexi no Plant, não. Só coloquei a imagem mesmo. Você não tinha feito uma alteraçãozinha, né? Que era pra organizar melhor ali? Foi. Deixa eu ver aqui, vê se. Beleza. Enquanto isso, vamos falar de classe, então. A gente só tinha feito uma alteraçãozinha estrutural, mas só para facilitar ali na visão, não era só isso. Uhum. Já vi que Mas vocês conseguiram colocar restrições, né? foi. A gente colocou aqui já relações de cardinalidade, né? Cardinalidade quer dizer das relações. Fizemos Certo. alguns breves A comentários. multiplicidade, né? Que é quando a gente faz o modelo de entidade de relacionamento, o termo associado é cardinalidade, né? Isso. É muito aula de BD na cabeça aí. Não, mas a gente acaba pensando sempre dessa forma. Para a gente que coloca a mão no código, naturalmente a gente pensa desse jeito. Aqui nesse diagrama de classes, eu acho que é natural que tenha alguns pequenos erros. Por exemplo, aqui eu tô vendo que tem um método duplicado
Tô vendo que esse tipo aqui tá errado, não é S-Void, não existe S-Void, é Void, né? Uhum. Mas são coisas que a gente vai corrigir, inclusive agora que eu vi, né, isso. É, Aí, é justamente o bom desse momento que a gente passa aqui de revisão do projeto em conjunto, faz a gente perceber. Só quando a gente vai apresentar é que às vezes a gente vê alguma coisa. mas não são, assim, erros tão grandes assim, né? Eu tô vendo que, São bom, ajustes, são. um ajuste. Aí o nosso diagrama de classe, ele segue aquela linha de raciocínio dos dois tipos de usuário diferentes, né? Tem o usuário comum Certo. e o admin, que não deixa de ser um usuário comum também. Então ele pode fazer as mesmas coisas que um usuário. Aí a gente criou três métodos aqui. São eles: registrar o usuário, criar o token dele, né, a seção dele, e fazer o logout, que é o delete token. Certo. E esse usuário, ele tem só três atributos de dados, tipo o ID, o nome e o e-mail. A gente não colocou senha aqui porque a senha não é algo que você vai manipular na aplicação, né? É um hash no banco. Você salva uma vez e ele fica lá para sempre. Não tem como identificar de novo o que era a senha que a pessoa digitou. Talvez você possa representar, mas não usar na tela, por exemplo. É É, só um parâmetro que você vai passar de um método. Ou, de alguma forma, você precisa guardar algum token de alguma forma, né? Mesmo que não seja a senha em si. Se de repente você resolver fazer a autenticação via single sign-on ou usando algum outro serviço externo. sim. Aí não precisa ter esse receio de registrar o atributo, pode registrar sim. Mesmo que não vá utilizar, no caso, a gente pode estar colocando, né? Essa, Pode sim. Aí você, nesse momento, não precisa se preocupar como ele vai ser utilizado, sabe? Mas não perder a chance de registrar e se depois lá na frente, na evolução dos outros diagramas que você for fazer, você achar que realmente não precisa, apesar de que o indício aí é de que precisa, você pode modificar depois. entendi. A Pronto, ideia nessa etapa que a gente está é não perder informação, sabe? Aí depois entendi. é melhor colocar um pouco demais e depois a gente vê que não precisa tirar do que, de repente, atrapalhar lá na frente a análise de alguma coisa importante. Sim. Pronto, então a gente vai estar colocando esse atributo da senha aqui. Legal. Faltando mesmo. Aí, pronto, fora essa questão da senha, a outra informação que o usuário tem e que, consequentemente, o admin também tem, já que ele generaliza o usuário, né? Essa relação, é o tipo de usuário. O tipo de usuário pode ser, assim, no sistema mesmo, pode ser feito de várias formas, né? Acho que eu até cheguei a comentar isso na última vez. Pronto, então eu não vou comentar mais não, para não tomar muito tempo. Só uma questão, se vocês quisessem representar esse tipo de usuário e quisesse aplicar um estereótipo ou alguma coisa assim, poderia fazer igual o exemplo que a gente viu na aula passada de criar uma classe que fosse do tipo enumerada, como se fosse a numeração em Java, e associar a esse tipo de usuário. De repente ter Entendi. uma outra É classe, uma enumeração, não é? colocar o estereótipo nela de enumeração e fazer essa relação. Boa sugestão. Já usei isso. Eu acho que Pronto. não lembro qual linguagem. Pelo menos ajuda a gente na questão de duas coisas. Primeiro, representar esse domínio na modelagem e, em termos de implementação, ajuda a gente ficar preso a um recurso da linguagem, da enumeração, que você consegue fazer uma rastreabilidade de repente maior do que você, como é que eu quero dizer assim, ao invés de você fazer uma busca por texto, em algum momento que aquela constante que diz se o usuário é administrador ou não, você pode fazer uma busca semântica, né? Porque você tendo a classe, você consegue, por exemplo, lá no Eclipse, né, fazer o Ctrl+Shift+G e ver quem está usando, fazer uma análise de impacto mais semântica, que tenha mais significado do que só a busca de texto, sabe? Sim, entendi.
Aí, fora essas alterações que a gente tem que fazer, a gente já mudou algumas coisas, tipo, colocou algumas notas para esclarecer alguns campos das classes. Aos atributos, né? Certo. Isso. A exemplo desse aqui, ó, que ele mostra. É porque no Plant, infelizmente, parece que não tem como especificar, assim, ó, para ele apontar para esse método específico. Mas a Uhum. gente vai colocar aqui o nome do Do atributo, atributo de repente, né? Certo. isso, entre chaves. Aí Isso vai foi um estar. sentimento que eu sempre tive. Acho que em outras ferramentas também você não consegue amarrar especificamente ao atributo. Você só consegue amarrar a classe. É, exatamente. Aí a Aí ideia uma aqui era coisa que você explicar, pode né? fazer é usar aquela notação de colocar o abre chaves e fecha chaves para referenciar ao atributo, né? Quando a gente lembra quando a gente falou sobre as restrições, elas ficam entre abre chaves e fecha chaves, para você diferenciar que aquilo é uma restrição e não somente uma anotação que você colocou na classe. Sim. Seria, por exemplo, antes de criar um token, antes de fecha, ali em login, você colocar abrir e fechar chaves, sabe? Mas eu não sei também se é uma anotação da ferramenta, se ela permite, né? Sim, sim. Eu não sei também isso aí. Só dando É uma só olhada lá no para preto. diferenciar, sabe? A anotação de uma restrição, porque pela convenção da linguagem, as restrições elas são representadas, se forem feito texto assim, né? Por abre e fecha chaves. Seria tipo aquele extend, por exemplo, bota uma abre e fecha chaves aqui na Não, linha. é no texto mesmo, onde tem ali, Aqui, cria um token, aí antes abre uma chave e no fim, lá em login, fecha outra chave. entendi, É entendi. textual mesmo, é só uma anotação. Pronto, a gente vai estar testando isso também. Tem que testar na ferramenta, eu não testei, só percebi isso agora. Aí, essas foram as alterações principais que a gente fez no diagrama de classe. A outra alteração que a gente fez também foi aqui em categoria de vídeo, que Colocou uma agregação, né? é isso. É a Na playlist, né? verdade, é a composição, não foi? A gente colocou uma relação de composição, só que aqui entre vídeo e categoria a gente colocou que o vídeo a categoria ela pode, deixa eu ver aqui, a leitura correta, né? Uhum. Tá errado esse É verbo, porque eu acho. eu estava perguntando, tentar entender qual foi a modelagem de negócio, porque da forma como está aí, dá a entender o seguinte: como o Que o vídeo losango contém a fechado está categoria, lá né? do vídeo, ele precisa da categoria, e se excluir o vídeo, exclui a categoria, sabe? Acho que o losango está na posição inversa, Mas é porque assim, professor, a gente pensou da seguinte forma: a certo? categoria, ela não pode existir. Não, Sem ela ter pode, pelo menos um vídeo, na ou verdade, ela pode pode. existir a categoria vazia. Ela pode existir a categoria vazia. Por isso tem esse zero aqui. É isso que estava me confundindo. Agora, esse verbo Entendi. aqui é que tá. Eu não estou gostando dele. Porque, por exemplo, Uhum. vídeo possui categoria. A categoria é possuída por vídeo. Não, não gostei desse verbo, não. Talvez coubesse Uhum. outra coisa melhor aqui. Associada, sei lá, ou define, ou alguma coisa É, assim, né? Vocês podem. associada. É melhor. Porque o que acontece é o seguinte: o vídeo ele não pode ser criado no DevFlix sem estar Sem ter uma. relacionado à playlist. Entendeu? Aham. Aí o que faria ela ser um losango fechado ou aberto é se, né, você poderia iniciar uma categoria sem associar os vídeos a ela, por exemplo. Pronto, aí Né? não E pode, é uma no caso. decisão de negócio que vocês têm que estabelecer entre vocês. Aí levando em consideração isso, tá correto assim? Já que o vídeo ele tem que ter uma categoria e a categoria ela pode estar sem vídeos dentro. Aí teria que ver, por exemplo, quando eu excluir uma categoria, automaticamente vai excluir Isso.
Por Todos os vídeos. vídeos, ou se um vídeo ele pode estar associado a mais de uma categoria ou não. Não, um vídeo só pode estar associado a uma categoria, uma playlist só. Então, se, por exemplo, eu tiver um vídeo que sirva para 2 assuntos, eu teria que cadastrar ele 2 vezes, Isso. associado àquela playlist. Entendi. Entendi. E respondendo aquela primeira pergunta, se excluir a categoria, ele exclui todos os vídeos de dentro também. Uhum. Certo. Então, eu acho que está certo, se for assim. Porque aí o vídeo, ele precisa das informações que estão sendo complementadas pela categoria, não é isso? É, exatamente. Beleza. É por isso que a relação aqui ela tá causando essa confusão. Geralmente é um playlist, né, que contém os vídeos, mas não, aqui é o Aham. contrário. Mas aí é só a questão da semântica de negócio, né? Que vai estabelecer isso. É, Aí você vê, né? Como uma definição de uma relação já traz um monte de contexto de negócio, né? Se você souber ler, você tá de fora, não conhece negócio. Você bater o olho no diagrama, você já consegue saber um monte de coisa só pelo tipo de relação, né? Um ajuste numa relação entre as classes. com certeza. Aí, pronto, ficou amarrado isso aqui, deu para entender, não foi a questão do diagrama Assim, das operações. Aí só alguns pequenos errinhos, tipo em admin. Assim, hoje a gente fez outra melhoria. A gente colocou alguns métodos aqui que admin tem. Por exemplo, ele pode modificar uma categoria, então possivelmente você, sei lá, vai passar um ponteiro de categoria aqui nessa função e outras informações, aí você uhum, altera ela, entendeu? tá, Aqui, modificar a URL de um vídeo, você pode fazer isso também. Cadê? Aqui, ó. Você passa, sei lá, um ponteiro para a instância dessa classe aqui, e uhum, pode fazer alterações, e assim por diante, em metadados também, uhum. já que é o admin, né? Aí quando vocês forem evoluindo nos demais diagramas, aí vocês fazem qualquer ajuste que seja necessário. Por exemplo, você poderia estabelecer essa relação que você falou entre admin, categoria e vídeo, por exemplo, mostrando aquela relação de dependência, né? Só que aí eu acredito que ia ficar bem poluído e difícil de entender o diagrama. Talvez nesse momento realmente não seja bom colocar essa informação agora. É, né? Talvez no futuro, um pouco, daqui a algumas É, semanas. Sim. beleza. Pronto, aí esse foi o de classe. Vamos pro próximo. Certo. Como é que consegue? Dá uma olhada aqui. No diagrama de objetos, ele ficou bem. Deixa eu dar um zoom. Consegue ver bem? Consigo, consigo. Pronto. No diagrama de objetos, a gente fez a seguinte. Bom, a gente colocou os dados, né? No caso, é Para como. simular a consistência do diagrama de classes, né? A gente fica meio que com essa Exatamente. visão inicial desse diagrama. Aí perceba aqui, temos um usuário logado no sistema. E o tipo dele é um. Possivelmente é só um usuário, ele não é um ADM, né? O ADM o tipo é 2. E aí, o usuário, ele tem o nome Gustavo. E esse e-mail aqui, que é o e-mail de Gustavo. Ah, beleza. Aí a categoria, ele tem uma categoria de vídeo, né? Tá relacionada a ele. Essa categoria tem o ID3. O título da categoria é ciência. A URL dela é essa aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu entrar em devflix.com.br/ciência, aí vai cair na categoria de vídeo dele, na playlist dele, entendeu? É único essa URL. Aí eu entendo que por esse modelo a pessoa uma coisa que vocês têm que pensar no modelo de vocês é o seguinte: como ele coloca essa categoria aí, ela só existe para aquele usuário, ele não poderia, por exemplo, compartilhar com outras pessoas a categoria, as coleções de vídeo dele. Ela é compartilhada. No padrão, todas as categorias, as playlists que são criadas no Devflix, elas são abertas para os outros também verem. Certo. Aham. Aí daí o uso do link. Embora isso não signifique que todos os usuários possam fazer alterações nessa playlist. Eles Uhum. só E podem ver. aí
Talvez uma restrição que vocês possam colocar lá no diagrama de classes, né? É lembrar dessa unicidade da URL e da categoria associada ao usuário, entende? Sim. Falar que é uma categoria, não pode ter a mesma URL e coisas nesse sentido, caso vocês... Isso vai em forma de nota mesmo? Pode colocar em forma de nota. Entendi. Pronto. Coloca. Pode ser uma oportunidade de colocar lá. Ademais, fora o título e o subtítulo, temos a cor também. Isso talvez não fique muito claro porque que uma playlist, uma categoria tem que ter uma cor. Mas se vocês entrarem aí no site, se você pesquisar Devflix no Google, você acha alguns. Oi? Você acha um app similar, né? Com a ideia parecida. Você acha alguns O apelo aplicativos. visual de organizar as categorias fica melhor quando você as identifica por uma cor Isso, separada, né? exatamente. Aí a gente usou essa cor como se fosse para facilitar o usuário a ver, né? Então ele pode colocar uma corzinha lá, laranja para essa de ciências, azul para programação, ou verde para design, por exemplo. Então isso Uma é para facilitar. que só aproveitando os 6 Moreira, desculpa eu te interromper de novo, mas só para não perder a ideia, que meu juiz é meio confuso aqui. Mas talvez uma possível funcionalidade seja você organizar a sua visão do sistema, no sentido de, não sei se isso provavelmente possa ser uma outra entidade, que é você cadastrar suas categorias favoritas, por exemplo. E aí, quando você entrar no app, você possa ver um conjunto de categorias selecionadas, sabe? Vamos dizer que eu estou, sei lá, no terceiro período de engenharia de software e montei uma playlist para cada uma das disciplinas, mas eu também já tive no primeiro período, no segundo, aí vai estar um monte de categorias de vídeo, aí eu queria organizar a minha visão para esse semestre, por exemplo. Entendi. Uma espécie de filtro, né? Se você pudesse ter uma entidade aí que você gerenciasse isso. Eu acho que uma forte candidata seria essa, mesmo que a senhora falou, que é categorias preferidas, ou não sei o nome, é porque me falha a memória agora, um nome criativo, né, para essa classe. Mas Aí poderia ser. poderia ser uma coisa a acrescentar. Aí ela tivesse tipo um array para IDs de categorias, não é isso? Isso. E aí você pudesse especificar a ordem que ela aparece, por exemplo, ou coisas nesse sentido, né? Uma outra coisa também é que pode ser fora do escopo ou não, mas de repente o intuito do DevFlix é você organizar para sua gestão de conhecimento, né? É. E aí seria interessante se, por exemplo, você estivesse assistindo um vídeo e quisesse fazer anotações sobre aquele vídeo, sei lá, e pudesse associar a um vídeo, poderia ser também uma possibilidade de expansão de funcionalidade, sabe? E aí ficar como um requisito desejável, não necessariamente essencial. E aí, em um outro momento, você pudesse compartilhar notas, ou caso o app evoluísse aí mais lá para frente, sabe? Sim, Pensando mais no DevFlix como o propósito de um ambiente de estudo, sabe? entendi. Que aí já fica um pouco diferente do contexto daquele outro DevFlix que existe lá. Aquele não tem, por exemplo, essa questão aí das playlists. Porque inicialmente, como um ambiente de estudo, eu pensei mesmo para a gente no curso, sabe? Poder organizar os vídeos por categoria, baseado na disciplina que você está fazendo, ou no período que você está fazendo, e aí você poder compartilhar, né, com as pessoas que vão passar pela disciplina ainda, ou você criar sua categoria baseado em um projeto de pesquisa ou alguma coisa, você poder criar uma comunidade em torno disso, sabe? E você conseguisse fazer esse compartilhamento aí de troca de conhecimentos. É como se o Netflix fosse do curso de computação
e aí, entre todos os períodos e todos os alunos, a gente fosse construindo essa plataforma de aprendizagem referenciada, sabe? Sim. Aí, de repente, um professor ou um aluno, ou qualquer usuário do sistema, né, pudesse criar essas listas contextualizadas e compartilhar entre as pessoas. E A aí senhora você pode repetir só o que falou sobre colocar uma nota? Como assim uma nota? vamos dizer assim, que a disciplina de projeto de software que a gente está vivendo agora fosse uma categoria dentro do Sim. sistema. E aí a gente tem vários vídeos. E aí, à medida que a gente compartilha esses vídeos, alguém possa registrar algo que seja importante para quem estiver estudando aquela disciplina naquele momento. Então, Ah, entendi. Seria tipo comentários do. você poder colocar comentários, né? Que não necessariamente são dos vídeos no YouTube, são comentários especializados para a plataforma, sabe? Sei, sei, Aí, sei. Entendi. como se fosse um local de estudo mesmo, que quem quisesse acrescentar algum conhecimento ali poderia fazer referência para livros, artigos, documentos ou coisas nesse sentido. Aí Mas, ficariam anotados. mas essas notas, elas seriam aplicadas à categoria ou ao vídeo? Aí, decisão de negócio. Poderia ser ao vídeo ou poderia ser a categoria também. Vamos dizer que você tem algum assunto que você queira que seja importante, sei lá, um livro, que é de projeto de software, seria legal compartilhar com todo mundo. O ideal é que ele fosse associado à categoria e não a um vídeo só, porque aí se a pessoa não visse naquele vídeo, né, poderia estar perdendo a oportunidade de ver uma informação importante para a categoria, sabe? Sei. É porque no vídeo parece fazer mais sentido, né? Já que é mais específico. Tô falando de um Aquele vídeo. assunto daquele vídeo, por exemplo. Vamos dizer que aquele vídeo é sobre modelagem de casos de usos. E aí você coloca lá. Aí você faz referência para um livro. Pô, mas aquele livro poderia estar associado à disciplina, por exemplo, que seria a imagem da categoria, por exemplo. Aí você poderia permitir essa funcionalidade para as duas entidades, né, do sistema. A Entendi. categoria e o vídeo, por exemplo. É uma boa sugestão mesmo. A gente vai. Mas aí eu tô elocumbrando, sabe? Tô jogando aí ideia que nem um cliente faz. Quando vai ver o andamento do projeto, mesmo ele tendo um tempo fixo, um custo fixo e quer uma qualidade fixa, ele quer mexer em toda a tríade, né? É, Colocar coisa para fazer. Então, tô que nem o advogado do diabo, tá certo? sim, sim. Mas Beleza, a sugestão é boa mesmo. A gente vai estudar aí para colocar. Possivelmente beleza. em outra classe, sei lá, comentários, a gente É por tivesse. isso que os diagramas, eles são vivos durante o Sim, processo. com certeza. Principalmente nessa etapa que a gente está passando agora, que é só de análise, né? Quando for para projeto, aí isso se torna menos frequente. Pronto. Aí a gente já entrou nessa questão de vídeo. Vamos só para concluir aqui, né? A metadados. A gente está em vídeo e, por exemplo, o que é que está dizendo aqui nesse diagrama? Ou melhor, o que é que a gente quis dizer, né? Não sei se é o que realmente o diagrama está querendo dizer também. Mas a Certo? categoria, ela possui esse vídeo aqui. Entendeu? Está relacionado, é isso que eu quero dizer. Certo. Aí o vídeo, temos um vídeo aqui com ID1. A URL, com essa URL aqui. Isso é um vídeo mesmo, é um vídeo sobre ciência mesmo. Se você copiar aí, e colar na barra de pesquisa na URL, ele vai dar ali o vídeo mesmo. Aí a gente extraiu a categoria não. A gente fez uma relação, né? Ou seja, está dizendo que esse vídeo aqui, olha aqui o atributo de categoria, o ID dele qual é? É o 3 que é esse. Certo. Então tá consistente aqui. Você explicitou através do diagrama que o relacionamento é bidirecional, por exemplo, né? Isso, Tanto a categoria tem os vídeos e o vídeo tem a referência para a categoria. exatamente. E aqui a gente tem o título, a categoria o título da categoria, na verdade. É porque o que é que acontece aqui, ó? Se você ver bem, deixa eu, não consigo voltar aqui. Mas no diagrama de classes, Explicitar, né? No, por exemplo, quando você for construir a classe em si, né? Que você vai ter esse elemento vivo no sistema e a referência está viva entre os dois objetos, né?
É isso que a gente quer dizer, ó. Aqui em vídeo, em categoria de vídeo, isso aqui na verdade não é um ID, não. Isso aqui é uma classe e categoria de fato que está sendo Para o estruturada. objeto em si, né? Aí se você olhar bem, ó, tá vendo? O arcabouço, né? O esqueleto dessa classe aqui tá todo aqui dentro, ó. Temos o título, temos a descrição. É porque a gente colocou um pontinho, pontinho, né? Para não ficar muito grande no diagrama. Mas veja a classe, ó, com a categoria de cor, por exemplo, a cor da categoria, como é igual. Então isso aqui é uma instância. Sempre que a gente tiver aqui, ó, categoria, abre chaves, fecha chaves, e tiver algo dentro, isso aqui é uma classe cujo tipo é esse daqui que está na frente. Certo. Representar a instância em si, né? Isso. Em metadados, a mesma coisa, professora. A gente colocou aqui uma relação para esse metadados com ID 5 e ele tem a descrição do vídeo, essa aqui é a descrição, e tem o título, que é esse o título, o que é ciência, para esse vídeo Para aqui. você ver, né, como uma informação completa a outra. Por exemplo, lá no diagrama de classes, como o relacionamento está bidirecional, né? Isso, a forma como está mapeado aí, reforça, né, que o relacionamento é de fato bidirecional, né? Porque lembra que no primeiro momento, quando a gente está fazendo a parte de análise, a gente não precisa especificar, né, a direção do relacionamento, né? A seta apontando para qual direção, né? É verdade. E aí vocês já conseguiram explicitar que foi uma decisão tomada em que o relacionamento de fato é bidirecional, né? Por um objeto tem a distância do outro e você está explicitando aí que sempre devem vir carregados os dados entre eles, né? Isso. Pronto. Beleza. É essa a ideia. Diagrama de objetos, né? Não, não sei você, mas no primeiro momento você fica confuso, né? Para que eu preciso de um diagrama de objetos? É, é verdade. E aí, quando você faz, aí dá para ver que realmente o objetivo é outro, né? Que a informação Facilita um pouco a visão. Pronto. Esse foi o de objetos. Aí agora só falta o de pacotes, né? O diagrama de pacotes, todo mundo consegue ver aí? Eu preciso dar um zoom, né? sim, melhorou, melhorou. Pronto. No diagrama de pacotes, a gente teve a seguinte ideia. Levando em consideração que é um sisteminha web ele, e que ele tem um banquinho de dados e tudo mais, ele tem o que mais? Cadê? Vocês já tentaram montar uma versão inicial das decisões arquiteturais, né? E As restrições que vocês já conseguiram capturar, não é isso? isso. Por exemplo, por aqui a senhora já deve perceber que isso aqui trata-se de um sistema MVC, né? Uhum. Porque está sendo feita claramente aqui uma divisão entre o que é lógica de aplicação. Responsabilidades, né? Ou Oi? seja, em campo, uma separação de responsabilidades, né? Exatamente. Código pode representar, aí vocês estão representando ela fisicamente, uma convenção física, né? Ou seja, todas as classes que da camada de visualização vão estar num pacote, todas as classes que vão estar na camada de lógica de negócio vão estar em outro pacote, né? E todas as classes que têm a responsabilidade de acesso a dados vão estar em outro pacote, não é isso? Isso. Que no caso é esse aqui. Aí a gente tem o SGBD, o motor de pesquisa, sistema de arquivos. Já na Certo. parte de lógica de aplicação, a gente tem o controlador, que é quem faz ou também chamado de roteador, né? Que faz Uhum. quem divide, né? Para onde cada rota deve ser encaminhada. Né? Ele delega a parte responsável, a requisição foi feita pelo usuário, né? Pela view. Isso. E aí ele delega para quem? Para um outro pacote que contém pequenos pacotes de autenticação, categorias de vídeos vídeos e categorias de vídeos, né? Certo, ótimo. Já dá para visualizar bem. E aí é legal, né? Que você já consegue ter uma visão inicial, né? De decisões de projeto, né? No sistema.
convenções, padrões, né? Isso é legal. Você só visualmente já consegue capturar muita coisa. Aplicação que mostra a interface, né? Uhum. E aí, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se está cortando. Eu caí aí. Então, em algum momento, Caia. Foi Murilo, professor. Ele Caramba, caiu, mas voltou. eu passei 10 minutos falando aqui, velho. aí é legal você conseguir já visualmente capturar alguns padrões, algumas referências importantes para o projeto, né? Que num documento de casos de uso, isso pode ser detalhado, de casos de uso não, desculpa, um documento de arquitetura, isso pode ser comunicado de forma textual, né, dizendo quais foram os padrões de projeto e tal, tem que ter essa consistência, né? Mas visualmente você já consegue se situar em algumas decisões de projeto, né? Verdade. Vocês estão vendo minha tela ainda? Não, né? Sim. Ah, Aí, no futuro, talvez quando a gente for entrar no diagrama de componentes e tal, aí você consiga expressar melhor essa informação. Vocês vão ver que, às vezes, parece meio tênue, né? O que eu representei já é suficiente aqui com esse diagrama de pacotes, eu preciso evoluir mais no diagrama de componentes ou não, por exemplo. a senhora tá falando sobre qual parte daqui mesmo? É porque eu caí, eu não escutei direito. Eu estava falando assim, como a forma que os pacotes ficaram organizados, você já consegue visualmente identificar a separação de responsabilidades, né, a aplicação de padrões de projeto, né, e que essas informações também podem ser registradas num documento de arquitetura, só que aí seria representado de uma forma diferente, né? Você detalhar os padrões e a decisão de usá-los ou não, tá? E também você vai perceber uma evolução aí em cima desse diagrama, quando a gente for ver diagramas de componentes, e você sentir a necessidade, pelo que eu expressei aqui no diagrama de pacotes, eu preciso colocar um diagrama, escrever um diagrama de componentes ou não. Então, são coisas que vocês vão perceber mais lá para frente. Só aproveitando para fazer uma referência. Sim, sim. Mas deu Beleza? para entender a questão aqui, né? Deu sim. Pronto. Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Não, né? Não, tranquilo. Vocês sentiram a necessidade ou não de. Só lembrar, né, que pode colocar também restrições, né, nos pacotes. Sentiram necessidade de colocar, de revisitar o diagrama de casos de uso e colocar alguma restrição ou coisas nesse sentido, ou ficou tranquilo? No momento, não. A gente não fez nenhuma alteração no diagrama de caso de uso, exceto uma alteraçãozinha só de organização, mesmo para facilitar a visão. Mas fora isso, a gente não mudou nada lá. Beleza, tá certo. Obrigada, pessoal. Valeu. Quem poderia ir agora? Acho que só faltou ranço e verdinhas. Professora, a gente do grupo do Ranço não fez nenhuma modificação no projeto. Certo. Esquecemos completamente do projeto. Não, sem broncas. E é importante, assim, vocês compartilharem e estarem vendo a apresentação dos outros, porque aí quando vocês verem a evolução dos outros projetos e os pontos que a gente discutiu aqui, vocês já olham para o diagrama de uma forma diferente. Aí vocês já entram com essa visão, certo? De ver se precisa de alguma evolução ou de aplicar algum dos conceitos que a gente viu para explicar melhor as decisões do projeto, certo? Tá ok. E vocês precisam tem alguma dúvida, algo ficou impedido por não estar conseguindo entender alguma coisa, ou foi só realmente a questão de tempo? Foi mais a questão do tempo e eu acho que na pressa eu abri o Classroom, vi que não tinha nenhuma atividade pendente, sabe?
Eu não sei se aconteceu a mesma coisa com os outros membros. Aí Não, passou batido mesmo. minha preocupação é vocês não deixarem de andar e de fazerem as coisas porque estão com dúvida, tá certo? Não tem nada beijo, não tem nada, perguntem e a gente discute. E principalmente se ficar, não se prendam naquela coisa de eita, eu não entendi, principalmente a questão dos requisitos e tal. Vocês chamam, a gente abre a chamada e esclarece melhor o entendimento do requisito, tá certo? Tá ok. Como aconteceu com o pessoal do Dodóis, a gente, em uma reunião, eles mudaram completamente tudo que tinha feito até o momento no projeto, porque a gente alinhou melhor o entendimento do propósito do sistema, tá certo? Certo. Aqui, como a gente está na disciplina, a gente tem a chance de mudar, de passar por essa experiência de fazer os ajustes e tal, coisa que no projeto prático, assim, na indústria, vocês podem se deparar com situações que não tenham tanto essa possibilidade de recomeçar, por exemplo. E aí aqui a gente exercita para que, certamente, quando vocês forem fazer de verdade, já tenham uma outra percepção. Beleza? Beleza. E o Verdinhas, quem pode apresentar? Tem alguém do Verdinhas por aí? O William teu áudio não tá saindo, não, viu? Se estiver falando. Eita, é verdade. Pedro, tu tá tentando falar alguma coisa, tu pode. Ah, no chat, né? Deu problema aí. Tu quer entrar, sair e entrar de novo da chamada para testar? Pronto, combinado. Aí, minha gente, eu queria saber, enquanto o pessoal do Verdinhas não consegue falar algo, queria que vocês compartilhassem aí como é que está indo o projeto no sentido de se vocês veem a necessidade de ajustar a dinâmica em alguma coisa, se tem alguma dúvida conceitual em algo, ou se sentem confortáveis já da gente seguir para outra etapa de começar a parte comportamental. Alguém ainda precisa de algum apoio ou tá tranquilo? Eu acho que tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Foi bom, né? Fazer dessa forma. Eu não sei se vocês quiserem, a gente pode ir para o Discord agora e se quiser debater alguma coisa no sentido específico de cada projeto, se Alô? quiser, pode fazer isso. Ah, agora deu para te ouvir, Pedro. Ok, vou apresentar aqui. Tá. Pedro, Pra ver? você aí tá abrindo aqui. Vocês conseguiram fechar o escopo de se vão tentar aplicar aí o projeto lá com o rapaz que tem a horta ou vão seguir ajustando para a experiência do entendimento de vocês na disciplina mesmo? Se meio que ele ficou como cliente ou vocês vão seguir independente disso? A gente ainda vai discutir, professor. A gente não conseguiu se reunir essa semana, não, porque deu um conflito de horário aqui dos integrantes da equipe. É tanto que no projeto a gente. Dá pra ver aqui a Dá apresentação? dá um pouquinho mais, ainda tá ruim de ver. Pronto. Agora, pronto. A Agora tá legal. gente só começou aqui, ó, o de classes, o de pacote e o de objeto. A gente só conseguiu iniciar aqui eles. A gente não conseguiu fazer muita coisa ainda, não.
Certo. Essa semana foi realmente complicada para os membros da equipe se reunir. Certo. Combinado. Aí a gente pode fazer o seguinte, como eu estou fazendo a expansão dos requisitos, aí talvez fique mais, como é que eu posso dizer assim, não é mais fácil, mas fique mais claro, né, os requisitos para vocês, e aí consigam andar melhor no ajuste desses diagramas, tá certo? A gente Ok. recupera essa semana que passou, nessa que vem agora, tá certo? Tá certo. Combinado. Mas assim, eu queria só saber de vocês se tem alguma dúvida conceitual que esteja atrapalhando, algum diagrama que não entendeu, alguma relação que não entendeu, Não, não gente, tem não. não atrapalhar o andamento do projeto porque ficou alguma dúvida que possa ser sanada. Não, não vi muita dúvida ainda não. Tá certo. Combinado. O problema foi só o horário, por enquanto. Eu sei que com esse contexto aí da gente estar trabalhando remoto, acaba que nós, como professores, às vezes, a estratégia que a gente tem como recorrer são as atividades, né? E aí acaba sendo muitos projetos e mais atividades do que o que normalmente a gente estaria vivenciando mais durante a aula. Aí são ajustes. E aí vocês vão dando feedback para ver no que a gente pode ajustar, tá certo? Tá certo. É isso, pessoal. Vocês querem ir lá para o Discord? Tem alguma equipe que queria aproveitar esse momento para fazer um bate-bola mais prático para o projeto? Ou para você estar tranquilo? Já que tem uma entrega hoje, né? Acho que Aham. seria bom mesmo dar uns ajustes no que a senhora sugeriu. Se quiser, a gente pode ir lá para a sala de aula, para o Discord, e aí a gente fica interagindo lá, cada grupo na sua sala, e se quiser tirar dúvida, ou se de repente alguém quiser entrar na sala da outra turma para ouvir algo também, acho legal. Eita, aí sim, hein? Espionar os outros, gostei. É porque pode surgir, né, um contexto de outra turma que ajude, da outra equipe que ajude na sua, né? É verdade. A gente até tava compartilhando ali os diagramas ali. Acho que foi o Gustavo que tava fazendo isso. Eu sempre estou passando por lá, sempre estou olhando, estou gostando muito da dinâmica, assim, achei que o Discord está ajudando mais do que o que eu imaginava. Essa semana pode ter parecido que a gente talvez não tenha entrado tanto assim, mas tem um motivo por isso. É porque a gente teve que fazer uma prova de estatística e não deu. E também atividade de banco de dados, tudo isso junto, aí acabou ficando muito pesado essa semana. Aí eu até queria saber de vocês, eu não sei o que é que vocês entregam na disciplina de banco de dados, mas se vocês acharem interessante, a gente pode fazer uma interação ajustando os modelos de classes para a modelagem do diagrama entidade-relacionamento, se quiser fazer em UML, quais são as restrições, ou se a gente faz alguma coisa diferente do diagrama de classes para representar o modelo de dados, caso vocês queiram. Ele começou a dar alguns diagramas na última aula e a gente Então, percebeu que tem muita coisa parecida mesmo. parecida, né? Então beleza. Se tiver É. alguma coisa que eu puder ajudar, se vocês quiserem perguntar, a gente pode interagir também. A senhora dá aula de banco de dados também, né? Não, nunca dei, não. Não? É porque, como eu estou começando no curso agora, né? As disciplinas que eu dei, programação para web, acho que vou dar para vocês gerência de configuração, mas não dei nenhuma disciplina de banco de dados, apesar de que na prática eu já trabalhei com alguns aspectos, assim, legais de banco de dados. Mas nada como um professor especialista em banco de dados, né? Acho que a visão que eu tenho mais é prática. Mas a gente troca figurinha, assim, sem bronca nenhuma. Beleza? Para vocês dizem. Voltei. Terminando agora. Beleza. Pode ir para lá então já, professora? Pronto, aí eu vou desconectar aqui. Só lembrando, minha gente, que eu coloquei
Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei uma atividade lá na sala de aula para vocês registrarem o ESEC 06, que é só para vocês anexarem os diagramas dessa semana, tá certo? Ok. Para ficar lá de acompanhamento. Alguém teve alguma dúvida no exercício? Alguma questão que acha que vale a pena tirar dúvida? Ou foi tranquilo? Foi tranquilo. Professora, falando nisso, tá meio estranho a turma da senhora no Classroom. Ah, É verdade. deixa eu explicar para vocês o que foi que aconteceu. Gostei também. Se foi só um ajuste que eu fiz, mas acho que é um toque meu, que é o seguinte, tudo que eu colocava, aí ele ficava enchendo de coisa aqui no mural. E o objetivo do mural é só, se vocês quiserem aqui interagir, botar dúvida sobre o exercício, alguma coisa, colocar. E as coisas ficam aqui em atividades, tá vendo? Organizado por assunto, entende? Aí toda vez que eu colocava alguma coisa aqui, eu mexia em alguma atividade, ele ficava enchendo o mural de coisa. Aí talvez por isso tenha ficado estranho para vocês. Mas se vocês preferirem daquela forma, eu posso colocar aqui de volta. Beleza? Não, tá bom assim. Eu entendi. Aqui em atividades vai estar tudo organizado por assunto e por atividade, né? E essa que eu estou falando, por exemplo, essa aqui 04, que foi essa atividade, aí ela está aqui, ó, o formulário, né? E aí o que eu coloquei hoje foi o ESEC 06, que é esse aqui, com um formulário só para facilitar vocês anexarem o diagrama, tá certo? E se não quiserem repetir, pode ser um envio por cada projeto, tá certo? Apesar dele colocar aqui 17 trabalhos atribuídos à nota do grupo, aí eu coloco lá de todo mundo depois, tá certo? Porque, assim, a ideia do projeto, apesar dele parecer como exercício aqui, é meio que para a gente seguir a cultura de toda semana ter uma entrega, para não deixar, para entregar, a entrega oficial do projeto é, sei lá, daqui a 2 semanas e ninguém conseguiu andar em nada e na hora que for entregar, ficar meio inseguro, sabe? Aí a gente tendo essa coisa de toda semana apresentar o projeto, meio que no fim, ajuda a gente a ter o projeto construído de maneira interativa e incremental. Beleza? Aí foi esse o ajuste que eu Beleza. fiz na sala de aula. Talvez tenha ficado estranho no começo, mas aí vocês me dizem. Porque a ideia é bater o olho aqui e saber o que tem para entregar, ó, tá vendo? Mas aí você pode vir aqui e visualizar tudo A senhora está apresentando? bem organizado. Oi? A senhora está apresentando a tela aí? Que aqui não está aparecendo. Obrigada por avisar, Breno. É sempre assim. Eu sempre esqueço. Peraí. A senhora falando aí, eu voando aqui. Falando. Ah, tá. Isso Meu juiz às vezes é desconexo, aí vocês me avisam. Mas é só aqui, ó, no mural ficava um monte de informação, né? Toda vez que eu postava, eu mexia em alguma atividade, ficava um monte de coisa aqui. Aí agora, se você vier aqui em atividades, tem tudo aqui, tá vendo? O ideal era que vocês consultassem dessa forma. Porque Bem aí melhor assim mesmo. organizado, sabe, por assunto. E aí, se vocês quiserem ver em detalhe cada um, do que ficar aquele monte de coisa jogada aqui. Aí a ideia é quando vocês entram aqui e bater o olho aqui, por exemplo, as próximas atividades, aí ele já vai dizendo o que é que tem pendente para entregar ou não. Aí se quiserem visualizar tudo, aí conseguem ver todas as atividades, ver o que foi já corrigido ou não. Aí eu fiz esse ajuste que eu achei que estava usando da maneira incorreta. Mas é só um ajuste. Se vocês acharem que da outra forma fica melhor, a gente volta. É só uma feature que a gente habilita aqui. Beleza? Aí o que eu estava mostrando aqui era que o que está programado aqui é o ESEC 06 para vocês anexarem nesse formulário aqui o andamento dessa semana. Escolher o projeto, colocar, e pode ser um só por projeto. Não precisa todo mundo colocar. Beleza? E o material da aula de hoje eu vou colocar aqui nesse de diagramas de classes, objetos e pacotes. Eu venho aqui e coloco. Certo?
Aí eu vou colocar aqui nesse material. Beleza? Beleza. Aí eu vou parar aqui a gravação, vou colocar lá e a gente vai para o Discord. Beleza? Beleza. Até daqui a pouco. Até, professor.